Eu escolhi um tema que tem sido bastante debatido na época atual, né? Vocês já puderam perceber aí que o tema é sinais e mega tendências. Isso daí prepara um cenário para a crise final. Nós vamos estudar e trabalhar um pouco esse tema durante os minutos que nós temos. Hoje em dia, as megas e grandes tendências, como guerra, fome, terremotos, cataclismas, a fome, a questão das pestilências, tem levado os cristãos, de modo geral, a pensar: será que estamos mesmo no fim de toda a história terrestre? No fim deste mundo? E isso tem causado bastante perplexidade entre as nações. Vocês têm acompanhado na TV diariamente essa catástrofe lá no Oriente Próximo, no Oriente Médio, e são cenas que realmente nos chocam cada vez mais. No entanto, como cristãos, e acima de tudo como adventistas que pregamos a palavra de Deus há mais de 180 anos, que Jesus em breve voltará, nós ficamos indagando, mas quão sem demora é o sem demora de Deus? Quão sem demora é o sem demora de Deus? Jesus, quando esteve dando as visões ao apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele mencionou: eis que venho sem demora, e tenho galardão para dar e retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22. Mas quão sem demora é o sem demora de Deus? Já faz praticamente 2000 anos que Jesus esteve aqui e disse que as coisas em breve aconteceriam. E lá para o apóstolo João, quase perto do ano 100, ele também disse que viria sem demora. É um pouco difícil você trabalhar a tardança e a iminência da volta de Jesus. Na realidade, esses dois temas são temas bastante discutidos dentro da teologia do mundo cristão. Existe a disciplina sobre a tardança da volta de Cristo e uma outra que fala sobre a iminência, que Ele logo vai chegar. Mas quão breve é essa breve volta de Cristo, sendo que já faz quase 2000 anos. Então, o que nós vamos analisar aqui é que um sinal particular, um sinal único, um sinal ímpar, como foi o Covid-19, ou como está sendo agora a guerra ali entre Gaza e Israel, não indica que Cristo vai chegar a semana que vem ou daqui a um ano. Porque um sinal separado das grandes tendências não quer dizer muita coisa. Nós vamos ver ao longo do tema. Mas ao analisarmos essas grandes tendências em várias áreas e setores, não só da sociedade, mas do mundo em que vivemos, nós podemos afirmar que o mundo também não pode ir muito mais longe. Bom, e aqui eu paro um pouquinho para fazer você pensar de que lado você se encontra desses dois grupos. Eu espero que em nenhum dos dois. O primeiro grupo é aquele que dá o alarme sensacionalista. Então, uma guerra, o Covid-19, um terremoto de magnitude alta, como aconteceu recente, essa semana passada, já é um sinal que Jesus vai voltar o ano que vem. Então, de um lado você tem o perigo do sensacionalismo. De outro lado, você tem aqueles que são cínicos, céticos, que são aqueles que têm a descrença de que isso não vai acontecer. Pode passar 400 anos, 500 anos, Cristo tarde virá. Eu não preciso me preocupar agora. Por quê? Principalmente no mundo adventista. Quando saiu o decreto dominical, então eu corro para a igreja, me santifico, me consagro, me rebatismo, e daí estarei pronto, porque daí Jesus vai voltar. Só que essas pessoas esquecem de um detalhe. A porta da graça pode se fechar para você, quando você está fora de Cristo, quando você morre também. E se você morrer quando você não estiver preparado?
como é que vai ficar a história? Então nós ficamos muitas vezes com um olhar sensacionalista, de que qualquer coisa indica que Cristo já está chegando, isso causa um pavor, um medo. E do outro lado, aqueles são cínicos, descrentes, que acham que o meu Senhor tarde virá. O problema é que tanto o sensacionalismo quanto a descrença são irmãos siameses da dúvida. E quando você vai para a dúvida, você gera apatia espiritual. Porque o sensacionalista, quando aquilo que ele acha que vai acontecer não acontece, ele se torna frio na fé. Não aconteceu. E aquele que é um cínico cético, ele diz assim: bom, isso daí eu não preciso me preocupar, porque isso daí tarde virá. Então eu vou esperar os acontecimentos finais que as profecias dizem. Então essa apatia espiritual é muito perigosa. Porque o indivíduo, quando está na apatia laodiceana espiritual, ele, na realidade, não está preparado para aquilo que pode acontecer. Bem, a Bíblia, que é o nosso guia infalível, ela nos traz alguma resposta para essas questões. E a primeira delas, logicamente, está aqui no livro de Mateus 24 e em Lucas capítulo 21. Nós vamos ler alguns versos aqui. São versos conhecidos, mas eu quero trazer uma nova tônica sobre a nossa compreensão desses versos e desses capítulos. Os dois capítulos de profecias apocalípticas, exceto Daniel e Apocalipse, são exatamente esses dois que mencionei. Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. E eles são capítulos proféticos, apocalípticos, escatológicos, dados pelo próprio Jesus Cristo. Foi Ele quem deixou esses sinais de quando tudo ocorreria. Então note, primeiramente aqui, essa questão que está em Mateus 24, e nós vamos ler os versículos 3 a 8. Mateus 24, 3 a 8. Eu leio na versão ARA, revista e atualizada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram dizendo: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus então diz a eles: virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. E o verso 8, porém tudo isso é o princípio das dores. Muito bem, então Jesus deu primeiramente sinais gerais. Sinais gerais. E quando você vai em Lucas capítulo 21, você tem um complemento desses sinais gerais que Cristo mencionou, aqui nos versículos, primeiramente, 9 a 11. Veja aí, Lucas 21, 9 a 11. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis. Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, se você unir aqueles versículos que lemos em Mateus 24 com Lucas 21, estes agora, você vai perceber que Jesus falou de sinais não pertinho da sua volta, mas que aconteceriam ao longo da trajetória desse planeta. Ele não marcou momentos para isso. Tanto é que se você conversar com um ateu, um deísta, ou alguém agnóstico, ele vai dizer assim: não venha me falar que isso daí é volta de Jesus.
que isso daí prefigura que ele vai chegar logo. Porque guerra sempre teve, você já ouviu isso? Doenças sempre houve, não é assim que eles falam? Convulsões, terremotos, tragédias sempre existiram. Então, eles dizem, isso não é sinal que o mundo vai acabar. Por isso Jesus chamou isso de sinais gerais. Isso aconteceria ao longo da trajetória. Porém, no fim, eles se tornariam mais frequentes e mais trágicos. Essa é a diferença. Agora, Jesus também não deixou os discípulos em dúvida. Ele mencionou sinais específicos antes da sua vinda. Quando você vai aqui para Lucas, agora, versículos 25 a 28, do capítulo 21, versos 25 a 28, diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então ele está falando de intensidade, cada vez mais trágica. Aí vem um advérbio aqui, um advérbio de modo, mas aqui ele funciona como advérbio de tempo. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Bom, essa conclusiva aqui desse advérbio, então, diz tudo para nós. Ou seja, Jesus separou um grupo de sinais gerais que sempre existiriam, até perto da sua volta, mas ele diz, depois que houver o escurecimento do sol, a queda das estrelas, e um tempo de angústia qual nunca houve, está lá em Mateus capítulo 24, se você for observar, versículo 15 em diante, ele fala de sinais específicos. Vamos voltar aqui um pouquinho. Mateus 24, verso 15 em diante. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Vá agora para o 21. Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Está falando da Idade Média. Os 1260 anos de opressão político-religiosa. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Perceba o verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aí quando você vai ao verso 29, você vê o tempo que termina, esse tempo de tribulação. No verso 29 diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Mais uma vez vem o advérbio de conclusão, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então o que nós queremos dizer com isso aqui? Nos sinais gerais, sempre existiram e vão existir até quando Cristo voltar. Mas os sinais específicos nos dão uma noção do tempo que eu e você estamos vivendo. Porque o escurecimento do sol foi em 1780, mais 200 anos. E depois a queda de estrelas, 1833, 13 de novembro, não é isso que nós já sabemos? Então, já faz bastante tempo, quase 200 anos. Jesus disse que depois da tribulação da Idade Média, que termina ali com a Revolução Francesa, né? E então depois vem o período nosso de 1260 anos de opressão, que foi 1798, o sol teria escurecido, as estrelas cairiam do firmamento, então vocês verão o Filho do Homem. Bom, nós estamos depois desses sinais. Nós já estamos praticamente há 2 séculos. Portanto, nós estamos hoje não no tempo do fim. O tempo do fim foi lá, em 1798. Nós estamos no fim do tempo do fim. Ou seja, nós estamos no fim do fim. Essa é a realidade. Agora o dia e a hora, nós não sabemos, porque no relógio de Deus, 1000 anos é como o dia de ontem que passou. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Porém, nós temos, na realidade, quando começou a pandemia, alguns perguntavam, pastor,
a pandemia do coronavírus é o último sinal da segunda vinda de Cristo? Vocês já ouviram isso na época da pandemia? Muitos ouviram, não é? E as pessoas ligavam e mandavam e-mail, não é? E o WhatsApp: pastor, não é esse o último sinal? Veja quantas pessoas morreram. Ou morreram cerca de 1 milhão de pessoas. Só no Brasil 630 mil pessoas. Mas dezenas de milhões foram infectadas e não morreram. Nós só vamos ver quem morreu e os que não morreram e foram infectados. Não é verdade? Então, isso não é um sinal, porque ele é isolado. Nós precisamos ver as mega tendências. Aí eles perguntavam: pastor, será que isso não é um castigo divino para que o mundo se volte para Deus? Pode ser. Muitas pessoas começaram a frequentar a igreja. E as igrejas lotaram depois que terminou. Porque muitas pessoas estavam buscando, não é? Será que isso não é uma manifestação das 7 pragas do Apocalipse? Disse: não, meu irmão, 7 pragas só caem depois do fechamento da porta da graça. Mas, se você for ver, esse é um sinal isolado, não é uma mega tendência. Quais são as 4 grandes mega tendências que nós poderíamos resumir? A primeira delas: Jesus virá numa época caracterizada por um dramático renascimento de falsas religiões para enganar milhões de pessoas. Isso está acontecendo em nossos dias. Dentre as 12 a 15 grandes religiões do mundo que você vê ali, em que as 4 primeiras grandes religiões dominam cerca de 80% dos 8 bilhões de habitantes do mundo, o cristianismo hoje é somente 33%. Chega a 2 bilhões e meio são cristãos no mundo. Mas dentro do cristianismo, pasme você, existem cerca de 35 mil a 40 mil denominações diferentes. É católico, presbiteriano, batista, luterano, adventista. Nós somos uma dentre as 35 a 40 mil denominações. Só dentro do cristianismo. Quem é que tem a verdade? É o que as pessoas perguntam. O islamismo está crescendo absurdamente na Europa. Acredite-se que daqui mais 10 ou 15 anos a Europa será mais islâmica do que cristã, né? Foi berço do protestantismo com Lutero. O budismo, o hinduísmo na Índia, enfim. Essa questão toda, junto com o crescimento do neoateísmo, isso mostra para nós que as falsas religiões estão enganando milhões de pessoas. Essa é uma mega tendência que não houve na trajetória do planeta até hoje. Não é um sinal isolado. Isso é uma tendência mundial, certo? A outra grande tendência no mundo é o sentido que nós temos da mega tendência que Jesus virá numa época de crescente instabilidade política, quando o aumento das tensões étnicas estão aí querendo oferecer opções, mas nenhum partido consegue mudar, porque o coração humano é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Pode mudar o regime, mas o coração do ser humano não muda. Portanto, nenhum partido parece dar certo mais. Existe uma convulsão política no mundo. Jesus declarou também: vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerra. No mundo hoje há mais de 50 guerras em andamento. Não é só da Albânia, não é só de Gaza, Israel, tampouco da Ucrânia com a Rússia. 50 guerras em andamento. Eles falam das mais aviltantes. E se nós formos falar da terceira mega tendência? A terceira mega tendência, queridos irmãos e amigos, é que Jesus virá numa época, ouçam, de desastres naturais sem precedentes na história terrestre. De escassez de alimentos e, acima de tudo, de aumento de doenças estranhas. Isso fala alguma coisa para você? Não estamos nós vivendo exatamente nessa época de mega tendência? Exatamente isso. Doenças estranhas que aparecem do nada. Uma época de desastres naturais sem precedentes.
escassez de alimento, a fome, que é uma coisa terrível. Vamos voltar um pouquinho àquele quadro lá da guerra em Gaza, ali no PowerPoint, para vocês verem. São imagens chocantes, né? E nessas imagens nós podemos perceber que a realidade dessa mega tendência que Cristo mencionou está diante dos nossos olhos. Olha aqui, essa imagem que rodou o mundo. Perceba aqui, cidades devastadas, né? Cidades inteiras, não é um bairro somente. As pessoas andando de um lado para o outro porque não tem mais habitação, morando em tendas de plástico, lona de plástico. As crianças, os homens sendo mortos. Olha essa imagem, não choca você? Logicamente que sim, isso é uma mega tendência, não é? Que está cada vez mais frequente, mais trágica. E essa aqui? Quer dizer, são coisas que nós praticamente não víamos diante dos nossos olhos há muito tempo, mas que chocam, é uma barbárie. Então essa mega tendência número 3, a número 4, é a mega tendência de que Jesus virá numa época em que o tecido moral da sociedade estiver se rompendo. A decadência moral da sociedade é um gritante cumprimento das palavras de Cristo. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será no fim dos tempos. Isso está diante dos nossos olhos. Então essas 4 grandes tendências, nunca houve na época da história terrestre tão acentuadas como agora. E o grande conflito diz que essas tragédias, no tempo do fim, se tornariam mais frequentes e mais intensas. Portanto, guerra sempre houve. Você pode dizer para esse ateu que já te questionou, para esse agnóstico, sempre houve doença, sempre houve guerra, tudo bem, mas hoje, na intensidade que elas estão, nunca houve no planeta. Portanto, nós não podemos olhar somente para um sinal, mas temos que olhar para um quadro geral de todas essas coisas. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui na tela agora alguma coisa que trouxe para ilustrar isso que mencionamos até aqui. Vamos adiantar aqui um pouco. Passando lá em cima, dá um toque aí para mim, por favor. Voltando aqui diz: as fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas, poderes de fora e atuações satânicas estão por toda parte, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Eventos finais, página 27. Aqui, nesse outro, Satanás está trabalhando na atmosfera. Olha a questão da Covid aqui. Envenena-a. E aí dependemos de Deus quanto à vida. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra. E constitui apenas débeis apresentações do que acontecerá no futuro próximo. Aí Ellen White que está dizendo, nos eventos finais, e aqui nós temos mais uma que me chama muita atenção. Pode passar. O da frente, por favor. Aí Ellen White diz assim: estas visitações devem tornar-se mais frequentes e desastrosas. Grande Conflito, página 590. E Jesus lá em Mateus falou que isso daí era o princípio das dores. Que dores são essas? Dor de doença, de epidemia? Não, ali no original é dores de parto. E todas aquelas que já são mamães,
não é? Sabem como é o parto, quando a criança vem naturalmente. As contrações vão se intensificando, as dores vão aumentando e a bateria das contrações vão diminuindo entre uma e outra. E as dores vão ficando mais frequentes e mais intensas. Aí o filho está para nascer, está para chegar. Portanto, esses sinais estão se tornando mais frequentes, como as contrações de um parto. Estão se tornando mais intensos, porque o Filho de Deus está para chegar. Essa é a análise que Cristo quis fazer em Mateus 24, verso 8. Isso daí é o princípio das dores. No caso aí seria dores de parto. Há também um outro... Deixa eu ver, aqui não está obedecendo muito não. Mas deixa eu ver se eu volto aqui. Se aí puder ajudar, passando. Vamos ver lá, se a gente consegue colocar. Esse aí. Quanto à questão do neoateísmo, nós temos aqui um dos mais intelectuais do momento. Ele não está alcançando lá. Dos mais intelectuais do momento, né? Chamado Richard Dawkins. Esse camarada foi professor em Oxford, muitos anos. E ele é tido como o mentor do neoateísmo, do novo ateísmo. Ele escreveu um livro há algum tempo chamado Deus, um delírio. Deus não existe, ele é um delírio, uma imaginação. E pode passar o próximo, por favor. E daí Dawkins então, que é esse daí, esse cavalheiro, ele é chamado de um dos 4 cavaleiros do novo ateísmo mundial, junto com Sam Harris e outros 2 mais. Pode passar, por favor. Ele diz assim: se este livro funcionar do modo como pretendo, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando terminarem. Veja. Ele diz assim: quando uma pessoa só sofre de delírio, isso se chama insanidade. Mas quando muitas pessoas sofrem de um delírio, isso se chama religião. O que ele está dizendo para mim e para você? Nós somos insanos. Nós não temos capacidade intelectual, por isso nós somos religiosos. Acreditamos em Jesus, na Bíblia e etc, etc. No fim do mundo. Então, eles vieram com tudo agora com o neoateísmo. Eles não estão mais se importando, em se declarar ateu. Isso virou uma religião, neoateísmo, né? Pode passar. Há pouco tempo, lá em Londres, na Inglaterra, naqueles double deck, aqueles ônibus vermelhinhos, são característicos em Londres, ele gastou uma fortuna de libras esterlinas, colocando bus doors, que são outdoors em ônibus. E o que ele mandou escrever nesses outdoors? Ele mandou escrever o seguinte: there is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Quer dizer em português, provavelmente não há Deus. Provavelmente Deus não existe. Então pare de se preocupar com regras e goze a vida. Veja, isso é satânico, irmãos. Porque esses ônibus rodando na capital do Reino Unido, dia e noite, dia e noite, dia e noite, por meses, fazendo a cabeça das pessoas de que não há Deus, Ele não existe. Então pare de se preocupar, viva a vida, não é? Jesus disse assim como foi no tempo de Noé. Pode passar. Esse morreu recentemente e é considerado também um dos grandes intelectuais aí do ateísmo, não é? Stephen Hawking. Escreveu alguns livros, o mais famoso dele é A Teoria de Tudo. É um cientista ateu, físico, não é? E ele cria na teoria do Big Bang, que houve uma explosão e o mundo apareceu do nada. Não foi Deus quem criou. E ele afirmou: Deus não é suficiente para explicar o surgimento do universo. Já pensou nisso? Que frase impactante.
Deus não é suficiente, não tem capacidade para explicar a origem do universo. Ora, se Deus não tem, Ele é que vai ter. Então perceba que eles hoje se mostram, eles não têm medo. Agora olha que interessante, num debate entre ele e John Lennox, que era um matemático e filósofo cristão, ele disse assim: a religião é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. E o Lennox rebateu: o ateísmo é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. Graças a Deus nós temos homens e mulheres, não é? Que eles acertadamente, dentro da apologia, da apologética, eles conseguem ainda dar respostas a essas pessoas. Nós temos aí, pode passar? Passa, essa daí estava oculto, não era para aparecer, mas tudo bem, pode passar. Nós temos o problema hoje da ideologia de gênero. Vocês sabiam que os Estados Unidos da América do Norte, eles consideram 31 gêneros e orientações sexuais. 31. Mas no Brasil já chegaram a 72. 72 gêneros, ou seja, não é só masculino e feminino, não é só homem e mulher. Há 72 gêneros. Então, daqui a pouco o alfabeto vai acabar e eles não vão conseguir colocar mais letras. Por isso que eles colocaram um plus lá. Antes era só, lembra? LGBT. Era só isso. Depois foi LGBTQI. Depois A+. Agora já criaram o PN. Então agora você tem LGBTQIA+PN. Gêneros, 31, mas já está em 72 entre orientações sexuais que eles diferenciam. Orientação sexual é uma coisa, gênero, identidade é outra. Irmãos, nós como cristãos, escute essa, nós precisamos ser defensores da genealogia do Gênesis e não da ideologia de gênero. E na genealogia do Gênesis, Deus nos diz que foi feito homem e mulher. Mas pastor, como vamos fazer? Nós vamos amar, porque eles também são objetos do amor de Deus. Nós vamos respeitar, mas nós como cristãos não devemos aceitar. Uma coisa é respeitar, é livre-arbítrio, eles decidiram, é livre-arbítrio. Outra coisa é amar e falar do plano da salvação, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Há poder no Espírito Santo para transformar a pessoa. Mas nós, como cristãos, nós temos que pautar pela Bíblia. A Bíblia diz que Deus nos fez homem e mulher. Portanto, nós precisamos ser defensores da genealogia do Gênesis e não da ideologia de gênero. Essa é uma questão que precisamos colocar. E daí vem teologia queer, Bíblia inclusiva e igreja para pessoas homoafetivas que tem até uma Bíblia própria deles. A Bíblia inclusiva. Um dos grandes problemas hoje para quem tem filhos na idade de adolescentes é a questão dos jogos mortais ou jogos virtuais na internet, né? Isso tem sido uma barbaridade e há muitos jogos, não vou falar deles, não é o caso, mas só para vocês saberem, um dos mais famosos é o Blue Whale, ou Blue Whale, que é a baleia azul. Tem o desafio da canela, do saco de plástico na cabeça, do desafio da farinha, de cheirar desodorante. Vários adolescentes já morreram cheirando desodorante, etc., para passar nas etapas dos jogos. Mas esse aqui, desafio da baleia azul, particularmente me chama a atenção bastante. Olha as etapas do jogo. Primeiramente, assistir filmes de terror, cortar-se com uma navalha, ouvir músicas psicodélicas e tristes, furar a mão com agulha, cortar o lábio, não falar com ninguém por longos períodos. Se você tem um filho, uma filha que fica muito recluso no quarto dele, sozinho, por longos períodos, não quer comer, não quer falar com ninguém,
Isso pode ser uma etapa do jogo Baleia Azul. E finalmente tirar a própria vida. Tirar a própria vida. E muitos já foram por esse caminho. Quando você vê isso acontecendo com adolescentes, isso não vem por acaso. Isso faz parte de uma filosofia de vida, que são dos jogos virtuais, em que em rede eles se comunicam. Então, essas coisas nós não tínhamos antes na trajetória do planeta. Por isso os sinais estão mais frequentes e mais trágicos dentro dessas mega tendências. Nós temos hoje relativismo, ideologias, temos a questão das inovações, e hoje não se fala mais em pós-modernismo. Hoje já se fala em hipermodernidade. É pós-modernismo, hipermodernidade. É o tempo que os filósofos estudiosos da sociedade, os sociólogos dizem que estamos vivendo. Na época do relativismo, da hipermodernidade, em que tudo é descartável, tudo é passageiro, nada é absoluto, nada é algo estável. Aí você vem com metaverso, inteligência artificial, mídias sociais e homossexualismo, que é o sexo versus o gênero. Aí tem um quadro bastante interessante. Notem a roupa desse indivíduo aqui, da esquerda de vocês. Ele está lá com vídeos, Facebook, Instagram, etc., Netflix, dinheiro, materialismo. E daí ele diz assim para o cristão, do lado aqui é o cristão, do lado direito. Ele diz assim: fizeram uma lavagem cerebral em você, hein? Aí o cristão diz para ele: é mesmo? Quer dizer, não foi em você que fizeram a lavagem cerebral, foi em mim, que aceito a Cristo, a Bíblia, e um novo céu, uma nova terra. Então nós estamos diante desse debate hoje, né? O que é mais válido para mim? A geração do século 21 é a geração sem esperança e sem significado da existência. As pessoas não sabem por que estão aqui, né? E para que estão vivendo. Esse é um dos grandes problemas. E você vê as tribos se diversificando, e você começa a pensar: como é que o indivíduo chegou numa situação dessa? Como é que ele pôde usar do seu livre-arbítrio para ir tão fundo na questão da decadência moral? Vou mostrar um quadro pior para vocês, daqueles que também acreditam que Satanás é do bem e são discípulos dele. Não é? Você já pensou numa coisa assim? Isso aí é uma foto real, isso não é IA, inteligência artificial, uma foto real. Dessa tribo, que o indivíduo se diz discípulo de Satã. Então eu vou me caracterizar com piercings e etc., igual a Satanás. Então nós estamos num mundo que vive sem sentido da existência, não sabe de onde vem nem para onde vai, não é? E num mundo em que as pessoas usam o seu livre-arbítrio para essas coisas, principalmente a questão do materialismo. Vou dizer duas coisinhas rápidas para vocês. Pela graça de Deus, Deus tem atuado. Apocalipse 7 diz que os anjos estão segurando os ventos, as tragédias. Os anjos estão segurando a questão do avanço da imoralidade, do poder hostil dos homens. Porque se os anjos soltarem esses ventos, o mundo se autodestrói. Não precisa Jesus voltar, vai se autodestruir. Então Apocalipse 7 diz que Deus ainda está dando chance, misericórdia, amor pelos pecadores, e os anjos retêm os ventos, para que o mundo não se autodestrua, né? Porque o poder bélico de destruição é muito maior do que o número de habitantes da terra. Deus retém. E há pouco tempo atrás converteu-se o íntimo amigo de Richard Dawkins, aquele do delírio, Deus um delírio. Esse camarada era um dos catedráticos de Oxford. Olha o que o Espírito Santo fez. Ele era ateu, íntimo amigo do Richard Dawkins, e ele se converteu ao cristianismo.
E ele é um dos mais profícuos escritores cristãos hoje. O nome dele é Alistair McGrath. E ele escreveu um livro para ajudar o amigo ateu. Eles eram íntimos amigos. E Alistair McGrath escreveu um livro, O Delírio de Dawkins. E deu o troco. O Delírio de Dawkins. Leiam esse livro, é fabuloso. De Alistair McGrath. E Deus tem usado pessoas aqui e ali para chamar a atenção da sociedade, do mundo, para as coisas que estão acontecendo. Qual é o problema aí do pós-modernismo e o cristianismo hoje, principalmente na igreja também, não só lá fora? Qual é o problema? O problema do secularismo é uma vida materialista, irmãos. Sabe o que é a vida em síntese para o materialista? A vida em síntese para o materialista, para o secularista, que só pensa em ter, crescer, progredir, cada vez mais, mais e mais, é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio que vem depois de possuir. As pessoas materialistas têm ânsia por ter, mas depois vem o tédio, depois que possui aquilo. É como uma criança que quer o brinquedo, quer o brinquedo, quer o brinquedo. E depois que você dá o brinquedo, o que ele faz? Ele brinca alguns dias e ele encosta. Tem mais sentido, agora eu já tenho. Eu não quero mais, encosta. Então o materialismo não se apercebe disso. Ele vive uma oscilação constante entre a ânsia de ter, crescer, procurar ter cada vez mais. E depois vem o tédio, depois que ele possui. Esse é um grande problema hoje. E tudo isso que nós estamos vendo aqui, Ellen White agora passando um pouco para a questão profética, né? Nesse último pedacinho aqui, já passamos os minutos, mas eu quero fechar com isso aqui. Ellen White menciona que há uma diferença entre o decreto dominical e a questão aqui da alteração da Constituição dos Estados Unidos. Isso é um alerta para todos vocês. Nós, como adventistas do sétimo dia, sempre ficamos esperando o decreto chegar. O decreto vai vir. Agora, com a mudança do Papa, esse agora vai promulgar o decreto. O decreto não vai sair de Roma. O decreto vai sair dos Estados Unidos. Essa é a primeira grande diferença que ela coloca no grande conflito. Então, ao invés de você observar o Papa e o que o Papa fala, fique de olho no Congresso norte-americano. E eu vou mostrar algo para vocês, talvez você não tenha se apercebido disso. Ela diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos influenciarem o Estado para que imponha seus decretos, a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Grande conflito 445. Então, ela diz que as igrejas vão buscar o Estado e o Congresso norte-americano, porque é lá que acontece a coisa, para que imponha o decreto dominical. Agora tem algo que você também talvez não tenha se apercebido ainda. A Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de consciência. Nada se preza mais e é de maior transcendência. Entretanto, Roma está visando a restabelecer seu poder para recuperar a supremacia perdida. Estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares e que a autoridade da igreja e do Estado devem dominar a consciência, e Roma terá assegurado o triunfo nesse país. Então o que nós temos que ver aqui? Nós temos que ver o seguinte: a Constituição norte-americana ela é muito enxuta, mas ela tem a lei inviolável da liberdade religiosa. Quando essa lei da liberdade religiosa em algum momento for alterada, as igrejas protestantes, junto com o catolicismo, a besta, o dragão e o falso profeta, Apocalipse 16, vão
pedir ao Estado apoio para que a lei eclesiástica seja imposta. Porque as regras da igreja, o manual da igreja só vale dentro da igreja. Ele não tem poder civil. Então precisa do poder civil apoiar algo eclesiástico para que isso aconteça. É a ferida mortal totalmente restaurada, de Apocalipse 13. Então, em vez de ficar pensando que o decreto dominical vem com esse papa, com outro, e não veio, vários já morreram, porque é o sistema que é a besta do Apocalipse, não é a pessoa, é o sistema. A pessoa apenas representa. Quando um morre, outro vem. Olhe para o Congresso norte-americano e o que lá está acontecendo. Quando eles alterarem a liberdade religiosa de hindus, de islâmicos, de protestantes, de pessoas, de católicos, etc., somente obrigando a guardar um dia. Então começa num município, depois no estado, depois no país, depois vai para outros países. É assim que vai acontecer. Não é da noite para o dia que vem o decreto dominical e já vem a perseguição. Então nós devemos ficar de olho, antenados. O Papa, por exemplo, Francisco Bergoglio, que faleceu há pouco, ele discursou. Agora não é irônico, isso discursou num congresso, sendo que em 1630, 102 pessoas saíram num naviozinho chamado Mayflower, foragidos da Holanda e da Inglaterra, os Pilgrims, os pais puritanos, para ir para uma terra desconhecida, aportaram na Baía de Plymouth, perto de Boston, lá em Massachusetts, Estados Unidos, para criar o quê? Criar uma nação sem rei e uma igreja sem papa. E daí agora o Papa vai lá discursar no Congresso norte-americano. E ele é recebido como um estadista. Não foi recebido como um qualquer. Foi apresentando lá como se fosse um presidente, com honras e méritos, sendo que os próprios americanos saíram de lá para ter uma igreja sem papa e uma nação sem rei. Aí ele está discursando na ONU. Veja ali, não havia mais cadeiras para sentar as pessoas que se acotovelavam lá atrás, no discurso dele. Então, as coisas vêm crescendo. Mas o dia e a hora nós não sabemos. Agora o Papa Francisco deu uma declaração no seu Twitter, que hoje é o X, ou X, não é mais Twitter. E ele disse o seguinte: o trabalho é importante, mas é também o repouso. Aprendamos a respeitar o tempo do repouso, sobretudo o repouso do domingo. Então ele foi pontual, ele não espichou. O trabalho é importante, mas o repouso também é. Olha só o enredo da coisa. Vamos aprender a respeitar o repouso, principalmente o repouso do domingo. Logicamente as coisas vêm crescendo cada vez mais, nós não sabemos quando isso tudo terminará, mas são megas tendências. Esse livro, The Keys of This Blood, As Chaves deste Sangue, foi escrito por um jesuíta, professor e escritor, Malachi Martin. E ele escreveu a respeito de algumas denominações que não fecham com o ecumenismo. E entre elas ele citou os adventistas do sétimo dia. E ele diz assim, nessa parte do livro: certas religiões têm uma profunda e enraizada posição que chega à inimizade por tudo que João Paulo representa como homem religioso e geopolítico. Na época era o João Paulo II, né? O Papa. Entre eles estão os adventistas do sétimo dia. Então você acha que ele não nos conhece? Você acha que eles não sabem nada sobre nós? Eles sabem mais de nós do que a Conferência Geral. Eles sabem tudo a nosso respeito. Quantas escolas temos, quantos alunos são no mundo, quantos hospitais, quantas igrejas, quantos membros. Eles têm tudo. Para que no momento que a coisa acontecer, eles têm ali o gráfico todo, a tabela. Então, essas coisas são mega tendências, não são sinais isolados, separados. É para isso que nós precisamos nos atentar. E o mundo
vai de mal a pior. E sabe o que é pior? Que a maioria aprecia melhor o que é pior. Isso é a ironia da coisa. O mundo vai de mal a pior. E o pior é que a maioria aprecia melhor o que é pior. As pessoas não sabem de onde vêm nem para onde vão, como eu tinha dito. E certa vez Einstein estava numa viagem de trem. O grande Einstein, intelectual da física, filósofo. E o cobrador passou e disse: seu bilhete, por favor, senhor. E Einstein procurou no sobretudo, na bolsa, na mala, e não achou o bilhete para dar para o condutor. Ele disse: professor, eu conheço muito bem, eu sei que o senhor tem o bilhete. Quando o senhor chegar em casa e achá-lo, o senhor envie pelo correio, e então nós vamos dar baixa, não tem problema nenhum. Ele disse: eu sei que eu tenho o bilhete, o problema é que eu não sei para onde eu estou indo. Quando você olha a sociedade hoje, parece assim, essa história de Einstein. As pessoas sabem que tem um Deus, que o mundo está indo de mal a pior, até mesmo os cientistas céticos e ateus creem que não pode ir muitos anos além. Mas eles não sabem para onde vão, não sabem para onde estão indo. Aqui, em Romanos 13, verso 11, eu deixo para a nossa meditação nesta noite. Romanos 13, versículo 11. Diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Cada dia que passa, a nossa salvação, queridos irmãos e amigos, está mais perto. Quer você queira ou não, o mundo vai acabar. Quer você aceite ou não, o mundo vai acabar. Quer você esteja preparado ou não, o mundo vai acabar. Mas aqueles que crerem em Deus, em Jesus e a salvação, terão um novo céu e uma nova terra. Por ocasião da Guerra da Bósnia, no mês de junho de 1995, o capitão da Força Aérea Norte-Americana, chamado Scott O'Grady, estava pilotando o seu caça F-16 sobre o campo inimigo. E de repente, ele foi atingido por um míssil. O míssil pegou na cauda do seu avião F-16, antes dele detonar as bombas. Ele só teve tempo de, em parafuso, se ejetar. O problema é que quando o paraquedas abriu e ele desceu em solo, ele desceu exatamente entre os sérvios, no campo inimigo. Ali, enrolando o seu paraquedas, escondendo o paraquedas em meio a folhagens, ele ficava pensando: o que vai ser de mim agora? Quem vai vir me resgatar? Estou no meio do campo inimigo. E ele tinha um transmissor, e ele se esqueceu de pegar o kit de víveres, de sobrevivência, de alimento. Deixou lá junto com o paraquedas e começou a correr, porque os servos já estavam vindo para procurar onde ele tinha caído. E Scott O'Grady conta então que ele começou a se esconder durante o dia e andar durante a noite. Lembrando das suas lições como capitão de guerra, ele colhia a água da chuva num saco plástico e armazenava aquele pouco de água da chuva para matar a sua sede. E ele comia ervas e insetos. Passou um dia, passou 2 dias, 3, 4 dias, ele já estava completamente ferido e também bastante desgastado e enfraquecido. E ele pensou naquele momento: será que alguém vai vir me resgatar aqui? Eu sou apenas um soldado. Quantos tem lá na base norte-americana? Ninguém se importa comigo. Eu vou morrer aqui mesmo. Veio o 5º dia, o 6º, mas ele havia feito um pequeno sinal com a última parte da bateria do seu radiotransmissor. Ele enviou um sinal e as suas coordenadas. Mas ele não sabia que lá no Pentágono
Eles estavam num planejamento tremendo para resgatá-lo. E em 1995 eles já tinham um aparelho que podia localizar a pessoa até mesmo pela temperatura do corpo. E eles vieram com um helicóptero dos Mariners e sobrevoaram em baixa altitude para que não fosse detectado. E eles conseguiram localizar Scott O'Grady no 6º dia, já tão debilitado, quase perto da morte, pensando que ninguém ligava para ele, ninguém se importava com ele. E eles localizaram e desceram o helicóptero, em questão de minutos, recolheram, sofrendo tiros no helicóptero dos sérvios, e eles resgataram Scott O'Grady. O seu relato saiu na revista Time, onde ele fala que foi salvo pela alavanca dourada, a alavanca que o ejetou, e conta a sua história. Atrás da linha do inimigo é o nome do filme. E Scott O'Grady pensava que ninguém ligava, ninguém se importava com ele. Talvez você esteja pensando assim hoje na sua vida também. Jesus não vem, há tantas doenças, problemas, tragédias, dificuldades. O mundo nunca acaba. Será que Jesus se importa comigo? Quero te dizer que o nosso capitão Jesus Cristo está vindo, amém? E Ele vem para nos buscar, Ele vem para nos resgatar. Assim como Scott O'Grady foi resgatado, levado são e salvo, e condecorado como herói de guerra, Jesus vem para nos buscar como heróis que vamos vencer também pelo sangue de Cristo. Vamos vencer as questões deste mundo, todo o problema que aqui existe. Que Deus te ajude nessa noite, que você tenha certeza, enquanto ouvimos essa música, o pastor Denis vai cantar para nós, nos ajude a termos cada vez mais o incentivo, de mesmo que as coisas pareçam de mal a pior, acreditemos que Jesus em breve voltará.